Alô pessoal, aqui é o Érico Pena para o Cinemeiro News. E aí, como é que vai? Tudo bem com vocês? Sabe que dia é hoje? 1º de abril, mais conhecido também como Dia da Mentira. E aí, cá entre nós, quantas mentirinhas você já contou hoje, hein? Deixa de graça, liga logo lá. Você sabia que, segundo estudos, a cada 10 minutos o ser humano normal conta uma média de 3 mentiras? Rapaz, eu acho que eu tô me achando sou meio anormal, que eu não conto tudo isso não. Será verdade? Deixa de mentira, menino. Mas é verdade, pessoal. Segundo estudos, né? Cada 10 minutos você conta 3 mentiras, ou seja, você às vezes nem percebe. Obviamente tem pessoas que a cada 1 minuto contam 10, né? Assim como tem pessoas que a cada hora não contam nada, né? Aqui, o caso dos mudos, né? Mas em virtude desse tema, gente, hoje nós vamos falar de uma série chamada Lie to Me. Uma série que estreou em 2009 e fez muito sucesso, que ela é baseada no quê? Num estudo da mentira. E você sabe que, segundo o ditado, a mentira tem o quê? Pernas curtas, exatamente. Então, foi uma série que chegou a ter 3 temporadas, 48 episódios no total, e era muito interessante justamente por basear os seus episódios em estudos que realmente existem. Ou seja, as pessoas, a equipe, que eu vou já explicar minuciosamente melhor, ela baseava as suas investigações, né, com base nos estudos corporais, né, da linguagem corporais e as microexpressões faciais. Olha só que interessante. Lie to Me, que no Brasil foi traduzida, olha só como engana-me se puderes. Mentira, é verdade, gente, mas tradução literal seria minta para mim. Aí ficou com esse título, né? Chegou a passar na Globo, né? E lamentavelmente foi cancelada após sua 3ª temporada. A primeira e a 3ª temporada tiveram 13 episódios. A segunda teve 22, não sei por que deu esse salto. Acho que foi porque a série realmente mostrou na sua primeira temporada e que veio mostrar algo diferente, né? Algo que você conseguia desvendar os casos através do estudo da linguagem corporal, ou seja, o corpo fala. Muito interessante mesmo. E agora, sem mais delongas, vamos para o estudo da equipe do Dr. Carl Lightman, ou seja, o Homem da Luz. Bom, gente, em Lie to Me, nos deparamos com a equipe do Dr. Carl Lightman, né? Carl Lightman é interpretado pelo Dr. Tim Roth. E na série, Carl Lightman, ele é nada mais, nada menos que apenas o principal pesquisador do mundo, né, em comportamento mentiroso e evasivo. Né? Ele estudou apenas 2 décadas, né? Tem até um episódio que diz que ele passou 3 anos numa tribo da Indonésia ou da África estudando apenas o movimento da sobrancelha, para você ter uma ideia, né? Então ele estuda as expressões faciais e a linguagem corporal durante a vida toda dele. Ele é um cientista baseado em descobrir se a pessoa está mentindo apenas de falar, da mudança comportamental, de um simples mexer do gogó, de uma sobrancelha, de um olhar diferenciado. Ele é especialista em determinar esses pequenos nuances na linguagem corporal da pessoa. E ele sabe se a pessoa está mentindo, e depois ele vai descobrir o porquê que está mentindo. Então a equipe do Dr. Lightman, chamado Lightman Group, né, ele montou uma empresa, segundo a série conta, ele chegou a trabalhar para a CIA, saiu da CIA e montou uma companhia na qual ele tem uma equipe. Juntamente com ele também trabalha a doutora Gillian Foster. Gillian Foster nada mais é também do que uma pesquisadora, do que uma psicóloga e também um lado mais humano do Dr. Lightman, porque ele chega a ser até meio, ele é muito direto ao ponto, ele é muito, às vezes, até meio que ignorante, digamos assim. Quando ele quer. Já a Gillian Foster já é o lado mais humano, mais romântico, mais tranquilo, de descobrir as coisas. Por quê? Porque ele é chamado pelo FBI, pela CIA, pela polícia, por advogados, por desconhecidos até, para resolver alguns casos de saber se as pessoas estão mentindo ou não. E juntamente com o Dr. Carl Lightman e Gillian Foster temos o Eli Looker.
Luke é, digamos, o nerd do grupo. Ele é adepto à prática da realidade radical, ou seja, ele só fala a verdade. O que ele pensa, ele fala na lata, né? Ou seja, ele vê uma mulher bonitona e diz: eu quero dormir com você, na lata dela, né? E ela pergunta: você é bom de cama? Mais ou menos, razoável, dá pro gasto. Na hora ele fala, né? O que ele pensa, ele sempre fala. Ele dá o tom mais irônico e sarcástico ao grupo, também dá umas piadinhas, né? Tem um alívio cômico. Se bem que no decorrer de alguns episódios nós percebemos que ele também foge um pouco da sua própria filosofia de vida. Juntamente com eles temos a Mia Torres. Mia Torres nada mais é do que um detector de mentira ambulante, ou seja, enquanto o Dr. Lightman estudou durante a vida dele toda para ser um dos maiores especialistas do mundo em detectar mentira, essa menina, Ria Torres, desculpe, ela já tem esse dom natural. Inclusive, em muitos episódios, nota-se que o Dr. Lightman tem uma certa inveja de ela saber as microexpressões sem nunca ter estudado. E depois, no decorrer de vários episódios, você nota que ele começa a exercer uma função de mestre e ela de aprendiz, ou seja, de tutor e aluno. E é um negócio bem interessante, que ambos vão aprendendo um com o outro, mas o Dr. Lightman, com aquele jeito orgulhoso, meio ignorante, duro de ser, sempre fica com o pé atrás. E ela aprende mesmo com todas as patadas que vai pegando, né? Juntamente com eles nós temos um policial, que ele entra na série no final da primeira temporada, fica a segunda temporada todinha, e na terceira temporada ele não aparece. É o Ben Reynolds, se eu não me engano. Então o Ben, ele, digamos assim, é a parte armada do grupo. É o cara que anda com a arma, é o cara que atende pelo chamado da polícia e tudo mais. Ou seja, precisar de alguma coisa de reforço, de alguma coisa que envolva alguém que ande armado para dar segurança, o Ben é o cara. Se bem que nem todas as vezes ele concorda com as opiniões ou com o método do Cal Lightman, mas eles trabalhando juntos funcionam. Vale a pena ressaltar também a filha do Dr. Lightman e a esposa do Dr. Lightman, que é vivida pelaquela atriz que fez aquele filme Flashdance. Na série ela vive o papel da Zoe, né? E ela é mais lembrada pelo filme do Flashdance. Ela não aparece em todos os episódios, esporadicamente, junto com a filha do cara também, que é uma pirralha na fase da adolescência, mas que às vezes ajuda bastante o pai. E ele, né, tem uma preocupação, o Dr. Cal Lightman, muito grande com ela, e em alguns episódios ela também se torna o foco, principalmente quando envolve adolescentes que são raptados, sequestrados, estuprados, então estão passando por uma situação que a filha dele também está passando. Então ele traz isso do pessoal para o profissional e vice-versa. Muito interessante. Então essa é a equipe do Dr. Lightman. Agora vamos ver alguns termos, equipamentos que eles usam para descobrir essas mentiras, ok? Vamos lá. Análise de estresse vocal, estudo das emoções, teste de personalidade. Esses são alguns, digamos, estudos que são feitos para detectar se um determinado personagem que está sendo investigado está contando ou não a verdade, se está dizendo mentira, se está escondendo alguma coisa, se está dando falso testemunho. Então, fora isso, foi só 3 que eu anotei, que eu me lembro do que foi falado. Mas fora isso, tem vários outros termos que eles falam sobre distanciamento. Por exemplo, se a pessoa está conversando distante da outra ou muito próximo, quer dizer que já teve alguma relação íntima com a pessoa. Se a pessoa está conversando com você, está com o braço cruzado, quer dizer que ela está fechada para a conversa. Se ela tem digamos, a imagem espelhada, tudo que você faz, ela faz, quer dizer que está tendo uma empatia entre duas pessoas. Então isso são coisas que eles analisam tanto de perto como de longe. Há também, durante a série, um recurso muito legal e interessante usado. Eles pegam um personagem, porque a série é assim, no Lightman Group eles altamente tecnologia, né? Eles têm tudo para ser analisado e são uma base de 2 casos que eles resolvem por cada episódio. Tudo que eles fazem é filmado para depois eles estudarem no vídeo as microexpressões faciais da pessoa ou então o comportamento físico dela, a linguagem corporal, melhor dizendo. E, por exemplo, se um personagem lá disse, ele está com raiva um do outro, porque quando ele citou o outro,
quando ele citou fulano, ele fez esse movimento assim, aí mordeu, digamos, o lábio inferior. Isso quer dizer que está com raiva do outro. E nesse momento aparecem cenas reais, fotografias reais de políticos, artistas, cantores, atletas, personalidades famosas que realmente em determinado momento fazem algum gesto que eles citaram. Por exemplo, quando é citado mentira, apareceu muito Bill Clinton, aquele O.J. Simpson, e vários outros personagens aí, só para citar alguns exemplos que eles fazem a comparação da vida real com a ficção que eles estão mostrando, entendeu? Então é interessante você notar que o ator que está lá, seja o principal ou o coadjuvante, ele tem que interpretar aquela mentira. Tá entendendo como é que é? É um negócio bem interessante, que é uma metalinguagem, ou seja, o ator, ele tem que personalizar aquela mentira, então ele tem que fazer aquele gesto e tem que fazer aquele gesto convincente, para você não ver um negócio que é forçado. Um negócio bem interessante é que você sabe, por exemplo, você não precisa ser especialista em mentira para saber que quando a pessoa está envergonhada, ela fica logo o quê? Corada, ou seja, ela fica logo com a cara vermelha. Quando ela está com medo, fica com o beiço branco. Ou seja, tudo isso daí é mostrado assim em passando a série. E ele explica o motivo por quê. É bem interessante você acompanhar. Não estou dizendo que você, depois da série, você vai se tornar um especialista em mentira, mas no decorrer de cada episódio você vai aprendendo um pouquinho. Tanto é que certas coisas, quando gestos que acontecem, quando se repetem, ele não explica mais, ele já deduz que o telespectador já sabe que ele está mentindo, porque no 2 ou 3 episódios atrás, quando o cara fez assim, ele explicou que estava mentindo. Mas é interessante isso, que na série eles dão muito closes nas expressões, nos olhos, na boca, aqui no gogó, entendeu? Eles falam também das pessoas que tem 2 tipos. Tem os ilustradores, que falam com as mãos. Meu pai é um, por exemplo. Se amarrar as mãos do meu pai, ele não fala, fica mudo, porque tudo que fala é apontando. Se vai contar, gesticula, tem 3 motivos, não sei o que, para cá, entendeu? E tem os manipuladores, aqueles que falam se tocando. Quando a pessoa muda de ilustrador para manipulador, já tem um indício aí que ela pode ou não, né, estar contando uma mentira ou inventando uma verdade, entendeu? A mesma coisa na posição dos olhos. Quando a pessoa está criando, ela vira para um lado. Quando a pessoa está lembrando, ela vira para o outro. Eles são tão, digamos assim, bons no que fazem, que eles estudam até o tempo de resposta das pessoas. Por exemplo, se um levou meio segundo para responder, ou seja, já estava com a resposta pronta, e quando a pessoa já está com a resposta pronta é porque está inventando alguma coisa. Geralmente a pessoa para um pouco para responder, porque ainda está lembrando, está pensando, mas quando a pessoa vai ser interrogada e ela já acha que alguém vai fazer uma pergunta para você, ela já tem as respostas prontas, então já sai numa velocidade mais rápida do que a pessoa que fosse pega de surpresa com uma pergunta. Então, esse tipo de estudo que é realizado, que é de certa forma mostrado nos episódios, são estudos que, por exemplo, a polícia, os investigadores, eles têm um certo estudo para, na hora de fazer o interrogatório das pessoas, saber se aquele cara que está sendo julgado está falando ou não a verdade. Por isso que muitas vezes, quando você tem aquelas acariações nas CPIs por aí, as pessoas fazem a mesma pergunta várias vezes. Interessante, foi um episódio que conta a história de um político que estava sendo acusado de estar tendo uma relação com uma garota de programa, gastando dinheiro do contribuinte, alguma coisa assim. A garota de programa, vou logo revelar aqui, vou dar um spoiler, era a filha dele, que ele descobriu que estava trabalhando como garota de programa, e era uma filha que ele teve num caso extraconjugal. Ele, para dar uma de bonzinho, visitava essa garota, digamos assim, uma vez por semana e dava um dinheiro para ela. Alguém viu, achou que ele estava tendo um caso com ela. Só que não era nada disso, era um negócio, uma relação afetiva mais do que sexual, de carinho mesmo, mas sem troca de relações sexuais nem nada. Então, num determinado momento, a investigadora lá pediu para ele falar a sequência de acontecimentos que ele fazia. Eu saio de casa, vou para o congresso, não sei de onde, não sei depois. Aí ela pediu para ele contar a mesma história, de trás para frente.
E ele se embolou todo e ela explica, quando a gente organiza uma mentira, a gente sempre organiza ela na sequência, a gente nunca organiza ela, o cérebro não consegue organizar no sentido inverso. Então são pequenas coisas assim que eles explicam, dão um close, faz aquele tchão todo da série que fica bem bacana. Como eu disse, não dá para você se tornar um especialista em mentira e assistindo, mas se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que há certas coisas você consegue já analisar melhor e ficar mais atento assim nas conversas que você tem por aí com seus amigos e conhecidos. Bom, pessoal, então é isso, né? A To Me é uma série que a gente super indica para você assistir com tranquilidade. Tem na Netflix as 3 temporadas. E para finalizar o nosso vídeo de hoje sobre essa série tão boa, infelizmente foi cancelada, é antiga, né, de 2009, tem quase 8 anos por aí já, mas vale a pena, muito atual. E para finalizar, né, algumas frases marcantes, né, que eu digamos assim, separei para falar para vocês, como por exemplo, ter segredos não é o mesmo que mentir. Viu? Quando alguém que você conhece tiver com segredo, talvez esse segredo seja até para proteger você mesmo, né? 3 pessoas só podem guardar o segredo se 2 estiverem mortas. Essa aí é uma frase que você já deve ter visto em outros filmes, em outros seriados, né? Porque de certa forma tem um quê de verdade. Pode-se dizer algo que não seja verdade e não mentir, pois se não sabe não é mentira, é verdade, não é não? Se você não sabe o que aconteceu, não quer dizer que você está mentindo. Estão entendendo como é que é? Né? Com essa pérola que diz assim: as pessoas sempre pensam que a raiva é a emoção mais perigosa, mas a repulsa é a linguagem do ódio. Olha aí, rapaz, me arrepio, dizendo. Mentira, não arrepio. Então, gente, 1º de abril, fechando hoje o dia com esse vídeo, contando um pouco dessa série sobre mentira. É uma série bem interessante, vale a pena você assistir, reassistir, ter em casa, ter na sua lista da Netflix, né? E depois comentar com os amigos, né? E depois, quando for ver uma campanha política, saber se aquele candidato está ou não mentindo. Se bem que alguns, né? Nem precisa você manjar de nenhuma técnica de descobrir mentira para saber que a mentira já está estampada na cara do cidadão, né? Gente, não esqueça de dar seu like, de curtir nossos outros vídeos, de se inscrever no nosso canal, caso não tenha feito isso, e obviamente divulgar para os amigos. Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Cinema News vai, mas voltará. É nóis. Até mais, pessoal. Fui. E não minto, hein? Não minto.